Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O ex-ministro Gedel Vieira Lima presta depoimento e nega que tenha tentado impedir a delação de Funaro. Gedel ainda diz que foi esquecido pelos amigos. Amigos que lançaram beberam, lançaram vários leprosos. STF manda prender deputado federal condenado em segunda instância. Menino de 13 anos morre durante a operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Viaduto desaba em Brasília sobre 4 carros e atinge um restaurante. Não há mortos nem feridos. André Sanches fala pela primeira vez após voltar à presidência do Timão. E diz que dívida de mais de R$1 bilhão da Arena Corinthians é a maior preocupação do clube. E vamos correr atrás do marketing para fazer o máximo possível dentro da arena para se pagar. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, negou ter tentado impedir a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. Em depoimento à Justiça Federal de Brasília, Gedel reclamou do abandono dos amigos. A acusação motivou a primeira prisão de Gedel Vieira Lima em junho do ano passado. Segundo o Ministério Público, depois que Lúcio Funaro foi preso, o ex-ministro ligou mais de 17 vezes para a esposa do doleiro, Raquel Pita, na tentativa de evitar que ele fizesse delação premiada. Hoje, Gedel disse que as ligações tinham o intuito de prestar solidariedade e que devem ter feito bem a Raquel, já que ele mesmo sente os efeitos de ter sido lançado ao Vale dos Leprosos. As mulheres amigáveis devem ter feito bem a senhora Raquel Pita. E digo isso pelo que digo hoje. Amigos que lançaram beberam, lançaram vários leprosos. Quantas pessoas que não tinham nenhuma ligação, minhas coisas que conhecia, do Ministério da seu apreço, Apesar de se dizer solidário a Raquel, Gedel insinuou que ela pode ter registrado as conversas com o intuito de fazer delação premiada e prejudicá-lo. A consequência da delação de Funaro foi outra acusação contra o ex-ministro, a de que ele teria se beneficiado de desvios na Caixa Econômica Federal. A divulgação das imagens do depoimento não foram autorizadas a pedido da defesa de Gedel, que está bem mais magro e se emocionou algumas vezes. Uma delas foi o momento em que relembrou a segunda prisão, causada pela localização de R$51 milhões num apartamento emprestado a ele. Dia 8 de setembro, saí de casa, fui preparativo do aniversário do meu filho. Ali eu fui condenado na Fel das Pedras, lá remissão, não há indulto, não há anistia, eu fui condenado à morte civil. Me abraçar completamente verdade. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também prestou depoimento. Como testemunha de Gedel, ele falou por videoconferência da sala dele no Palácio do Planalto. Padilha negou ter feito ou recebido pedidos para evitar a delação de Funaro e disse que esse assunto não foi tratado dentro do governo. Essa notícia da prisão causou algum tipo de incômodo, de mal-estar pessoal ao senhor ou a alguém no Palácio do Planalto? Não, absolutamente não. Não tenho ciência de ter causado a razão dele. O juiz Valisney de Oliveira estava pronto para dar a sentença hoje, mas o Ministério Público pediu que as alegações finais sejam feitas por escrito, ao invés de serem defendidas oralmente ao final da audiência. Com isso, procuradores e advogados terão 5 dias para apresentar os argumentos. Depois, o juiz poderá dar a sentença. Se for condenado, Gedel Vieira Lima pode ter uma pena de 3 a 8 anos de prisão. Tudo indica que uma pena pesada espera Gedel Vieira Lima. Em determinados momentos, ele fala como vítima
De vítima, Gedel não tem absolutamente nada. Está claro que não dá para levar suas lamúrias em consideração. Ele escolheu seus caminhos, valeu-se de cargos políticos para, dentre outros crimes, saquear a população. As acusações contra Gedel são sólidas e suas defesas serão muito difíceis. Apenas é preciso dizer que está faltando gente. Ele não desenvolveu sozinho o seu roteiro criminoso. Foi publicada hoje a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirmou a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Os 3 desembargadores que julgaram Lula em segunda instância ampliaram a sentença do juiz Sérgio Moro para 12 anos e 1 mês de prisão. O ex-presidente foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A partir da publicação, os advogados do petista têm até 12 dias para recorrer com os chamados embargos de declaração. Esse tipo de recurso permite o questionamento de obscuridades nos votos dos desembargadores ou então de revisões na redação, mas não muda a pena. Também hoje, a Polícia Federal devolveu o passaporte do ex-presidente Lula. O documento havia sido apreendido em decorrência de ação que apura irregularidades na compra de caças durante o governo petista. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão imediata de um deputado condenado em segunda instância. Foi o primeiro caso avaliado pelo STF depois da condenação por um colegiado do ex-presidente Lula. Os ministros julgaram o caso do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Ele foi condenado por crime de responsabilidade fiscal a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o mesmo tribunal que condenou Lula. Mas João Rodrigues recorreu e aguardava em liberdade o julgamento dos recursos. A maioria dos ministros da primeira turma entendeu que o deputado deveria começar a cumprir a pena imediatamente. A decisão confirmou que o plenário do STF havia determinado em 2016. Condenados por um colegiado poderiam ser presos logo após a sentença. O destaque do julgamento foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, que se posicionou favoravelmente à execução da pena a partir de uma condenação em segunda instância. Ele ainda não era ministro do STF quando a corte julgou o tema e, desde que assumiu uma cadeira no Supremo em 2017, ainda não havia se manifestado sobre o assunto, que poderá voltar à pauta da corte depois da condenação do ex-presidente Lula. A decisão de hoje do STF é um péssimo indicativo para Lula, que aposta no Supremo para evitar uma prisão. Mas com o entendimento de que o deputado João Rodrigues deveria ser preso, mesmo com recursos ainda pendentes, os ministros indicam que uma apelação do ex-presidente para não ir para a cadeia dificilmente surtiria efeito aqui na corte. Não se sabe exatamente o que vai acontecer num tribunal em que alguns ministros mudam diametralmente de posição, como se estivessem trocando de camisa. Mas está claro que impedir prisão em segunda instância, de acordo com muitos juristas, não agride a Constituição e é uma arma contra a impunidade. Voltar atrás seria um gravíssimo retrocesso contra o combate ao crime. Bom, vamos conversar então sobre esse assunto com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, de que forma você recebeu aí essa decisão da primeira turma do STF? Por um lado, fica clara a posição do ministro Alexandre de Moraes, que era uma certa incógnita até agora. De que forma isso pode repercutir no eventual julgamento de um pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, por exemplo? Boa noite, Amanda. Para o caso do Lula, é absolutamente irrelevante. E eu vou dizer por quê. A imprensa está cometendo um erro quando diz que o julgamento de agora referenda decisão tomada pelo Supremo em 2016. Não referenda nada, porque aquela decisão foi tomada por 11 ministros. Essa decisão de agora é a decisão tomada por uma turma, apenas pela primeira turma, não é? Aquela decisão de 2016 tinha chamada repercussão geral, depois vocês procurem na internet direitinho o que é.
Isto é, os demais tribunais e o próprio Supremo se subordinam àquela decisão. A decisão de hoje nada tem de repercussão geral, portanto é uma decisão restrita à primeira turma e diz respeito apenas àqueles 2 casos. Por que é que não tem importância nenhuma para o caso do Lula? Porque o Alexandre de Moraes substituiu no Supremo o Teori Zavascki. O Teori Zavascki era favorável à prisão depois da condenação em segunda instância, o Alexandre de Moraes é favorável à prisão depois da condenação em segunda instância, pelo menos no voto de hoje. Não é? Portanto, as coisas se igualam. O Roberto Barroso já havia votado pela prisão, votou pela prisão de novo. O Luiz Fux já havia votado pela prisão, votou pela prisão de novo. Tá certo? A Rosa Weber havia votado contra, votou contra. E o Marco Aurélio havia votado contra, votou contra. Portanto, o placar, se ninguém mudar de voto, continuaria o mesmo quando o Supremo examinar o mérito da questão. O mérito ainda não foi examinado, o pleno do Supremo. Há a perspectiva de que o Gilmar Mendes possa, por exemplo, mudar de voto. Né? E eu espero que mude, porque aí sim eu tenho uma discordância clara com o Boris Casoy, meu querido amigo. Eu não sei que parte do inciso 57 do artigo 5º da Constituição permite a prisão depois da condenação em segunda instância. Ali está claro, com todas as letras, aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fecha aspas. Culpado quer dizer culpado. Não é? Trânsito em julgado quer dizer que não tem mais recurso. Tá certo? Logo, se a pessoa não é culpada, como é que ela pode cumprir uma pena sem ser culpada? Está na Constituição. Se não gostam da Constituição, que se mude a Constituição. A questão é polêmica, sim. Por isso, 5 ministros votaram contra. Não é? E são ministros insuspeitos de ter qualquer vínculo com o petismo, o que quer que seja. Esta questão, aliás, é anterior ao petismo. Não é? Que fique claro. O petismo é o caso Lula. Né? Essa questão antecede o caso Lula em muito. Eu, à época, em 2016... censurei a decisão tomada pelo Supremo. Dizem que eu concordo sempre com o Gilmar Mendes. Ali eu discordei frontalmente do voto do Gilmar e acho, sim, que a decisão será revista. Agora, atenção, que fique claro uma coisa. Mesmo que o Supremo mantenha o entendimento, mantenha a jurisprudência, nada impede o Supremo de conceder habeas corpus para os presos. Por que se concede habeas corpus? Ora, se concede habeas corpus justamente porque não tem o trânsito em julgado. Quer dizer, a coisa é tão absurda, é tão ilógica, que se os ministros tivessem certeza absoluta de que então a Constituição permite a prisão, então não se poderia conceder habeas corpus. Como é que você vai conceder habeas corpus para pessoas condenadas? Isso não existe. Você concede habeas corpus quando a prisão não tem trânsito em julgado. Né? Só nesse caso. Ou quando é prisão preventiva, prisão provisória, prisão temporária. Né? Então, vejam, dia 2 agora o Lewandowski deu um outro habeas corpus para alguém condenado em segunda instância. E isso continuará a ser feito. Né? Não tem como. Então, a decisão de hoje não espelha o que vai acontecer necessariamente com Lula. Mas não espelha nem qual será o voto do Alexandre de Moraes quando chegar a questão de mérito. Porque ele já tinha dito na sabatina que ele, enquanto o Supremo não mudasse de posição, votaria com o colegiado, que foi o que ele fez hoje. Vamos ver se ele vai confirmar esse voto. Agora, que a tendência a inverter o 6-5 é sim. Boa noite, Reinaldo. Dona Rosângela Moro, mulher de Sérgio Moro, já havia fechado o perfil do Facebook chamado Eu Moro ou Moro com ele. Eu moro com ele. Agora, ela fechou a conta no Instagram. Por quê, Reinaldo? Pois é, Boris, coisa feia, né? A coisa feia, inclusive, fazer aquele trocadilho da página dela no Facebook, ainda bem que ela fechou. Um trocadilho a menos no mundo sempre será bom para a inteligência. Agora, ela publicou uma imagem no Instagram que ela pega uma banana, uma penca de banana,
num jornal amassado e dizendo que o jornalismo, entre o joio e o trigo, Boris Casoy, prefere publicar o joio. A doutora Rosângela Moro, aquela que mora com ele, gostava da imprensa quando a imprensa só cantava as glórias do marido. Gostava da imprensa quando o marido dela divulgou ilegalmente uma conversa da presidente da República e a imprensa aplaudiu. Gosta da imprensa todas as vezes que o marido dela é tratado como Deus. Mas ela acha que a imprensa comete um crime e vira mero embrulho de banana quando revela que o marido recebe o auxílio moradia sem precisar, porque tem apartamento próprio, não é? E dá uma desculpa esfarrapada dizendo que é aumento de salário. Eu acho curioso, aconteceu o mesmo com o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Calças, não é? Então, sempre que a imprensa apoia o judiciário, vira seu porta-voz, vira sua subordinada, né? Vira sua serva voluntária, a imprensa é boa. Quando a imprensa tenta iluminar o que acontece no judiciário, aí a imprensa é má, aí a imprensa está perseguindo as pessoas, aí a imprensa está fazendo, como disse o Dr. Calças, um trabalho abusivo e, como disse a doutora Rosângela, está se comportando como um mero papel de embrulhar bananas. Eu acho que a elite brasileira, inclusive a elite do judiciário, doutora Rosângela, precisa parar de dar uma banana para os pobres brasileiros, para os desdentados, para, como disse Caetano Veloso e o Gilberto Gil, os pretos e tão pobres e tão pretos que não têm direito a auxílio moradia e, às vezes, nem a moradia. Não é mesmo, doutora Rosângela? Obrigada, Reinaldo. Até amanhã. E para continuar no tema justiça, o ministro Luiz Fux toma posse neste momento como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, vamos ao vivo a Brasília com o repórter Mauro Talhaferro, que acompanha essa sessão de posse, essa cerimônia de posse. O que aguarda o ministro Luiz Fux aí nesse ano eleitoral? Certamente não são poucas matérias, né, Mauro? Exato, Amanda, boa noite para você, boa noite a você que acompanha o Rede TV News. Olha, a presidência do Luiz Fux aqui no TSE será curta, apenas até o dia 15 de agosto, que é quando termina o quatriênio dele aqui no TSE. Portanto, ele vai comandar o período pré-eleitoral e mesmo assim há questões importantes a serem definidas, como, por exemplo, regulamentar o autofinanciamento das campanhas, cuidar da questão do voto impresso e também fortalecer o combate às notícias falsas nas redes sociais, claro, tudo voltado ao processo eleitoral. Já existe uma força-tarefa montada para isso aqui no TSE, em conjunto com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, e Luiz Fux já manifestou a intenção de fortalecer este trabalho. Agora, o processo eleitoral em si será presidido pela ministra Rosa Weber, que hoje está tomando posse como vice-presidente. A ela caberá, por exemplo, resolver aí a provável análise, conduzir a provável análise do registro da candidatura do ex-presidente Lula e também a fiscalização da aplicação dos recursos do recém-criado fundo eleitoral, aquele fundo que usa dinheiro público para o financiamento de campanha. A cerimônia aqui começou com cerca de meia hora de atraso, começou um pouquinho depois das 7h30. Os 3 chefes dos poderes da República estão presentes, o presidente Temer, a ministra Carmen Lúcia e o senador Eunício Oliveira. Os discursos agora vão se sucedendo e somente ao fim dessa sessão solene de posse, é que o ministro Luiz Fux falará. De Brasília, Mauro Talhaferro para o Rede TV News. Obrigado, Mauro. Você vê que o ministro Fux vai presidir uma boa parte do processo eleitoral deste ano, que traz, como você viu, algumas novidades importantes. Não haverá financiamento privado para candidatos e partidos, portanto será uma eleição com pouco dinheiro, e as redes sociais vão desempenhar um papel importante no pleito, embora televisão e rádio continuem sendo os focos principais da divulgação eleitoral. O tribunal terá, nesse contexto, a difícil missão de combater as notícias falsas, recurso sórdido usado especialmente nas redes sociais para enxovalhar e prejudicar adversários.
Parte de um viaduto desabou na área central de Brasília no fim da manhã. Ninguém ficou ferido. O risco de nova queda não foi descartado. O asfalto desabou pouco antes do meio-dia. A estrutura caiu sobre 4 carros que estavam estacionados embaixo do viaduto. A parede de um restaurante também foi atingida. Só tinham funcionários na hora do acidente. Ninguém ficou ferido. Esse rapaz é dono de um dos carros que está soterrado. Ele contou que havia deixado o local 5 minutos antes do desmoronamento. Eu botei algumas coisas dentro do carro, tinha um evento agora à tarde, fui almoçar aqui do lado, 50 metros. Quando eu estava almoçando, escutei um barulho muito forte, já estava saindo, vim aparecer o passo. Quando eu cheguei, me deparei com aquela parte maior da estrutura do viaduto exatamente em cima do carro. A sensação foi até de alívio, porque você sabe que bem material você recupera. Após o acidente, uma varredura foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O viaduto que caiu fica na região central, em uma das principais vias de Brasília, próximo a uma estação do metrô. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, foi até o local do desabamento. Confirmou que o governo sabia que alguns viadutos da cidade precisavam de reformas e admitiu que o que desabou ainda não tinha passado por manutenção. São viadutos antigos. Desde o início do nosso governo nós fizemos manutenção e em 8 viadutos, 6 deles receberam reforço estrutural. Infelizmente, esse não recebeu e agora temos que ver que providências tomar a partir de agora. Ao deixar o local, o governador foi vaiado pela população. O Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, que é responsável pela via, vai fazer o escoramento do viaduto para evitar o novo desabamento. O trânsito também vai permanecer desviado. O governo anunciou que vai montar um plano emergencial para manutenção do viaduto. O DR afirmou que já havia alertado sobre os problemas em viadutos de Brasília. Disse que o desabamento desta terça-feira pode ter sido provocado por fissuras, corrosões e infiltrações. Estamos avaliando, inclusive, que parte dessa estrutura pode ainda também correr algum risco. Para quem acredita, pode ser um sinal que a casa está caindo em Brasília. É evidente que essa queda tem responsáveis que podem ir desde a construção até a manutenção do viaduto. Aliás, as autoridades já tinham sido prevenidas do perigo. Políticos preferem sempre obras novas do que a conservação das já prontas. Alguém deve pagar por esse desastre que, por sorte, não deixou mortos e feridos. Um adolescente morreu durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ao vivo, vamos conversar com o repórter Tony Vendramini. Várias vias também ficaram fechadas durante boa parte da tarde hoje, né, Tony? Conta pra gente como é que foi essa situação e qual é o estado de saúde das pessoas que foram atingidas, né? Exatamente, Amanda. Boa noite, Boris, boa noite a todos que nos acompanham. O adolescente que morreu é Jeremias Moraes, de 13 anos. Ele já chegou morto aqui ao Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. Muitos familiares e amigos da família estiveram por aqui e o clima era de muita revolta. Eles acusam policiais militares que estavam em um veículo blindado, o Caveirão, de atirarem no menino. O presidente da Associação de Moradores da favela Nova Holanda disse que viu o momento em que um policial atingiu Jeremias no peito. A Delegacia de Homicídios já começou a investigar esse caso e pode fazer hoje mesmo uma perícia no local. Os tiroteios começaram no início da tarde, quando o batalhão da região recebeu diversas denúncias de que policiais teriam sido sequestrados por traficantes na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Os policiais foram então checar essa informação e houve confusão na reportagem. O intenso tiroteio fechou as principais vias expressas da cidade. Na linha amarela, policiais tentavam se proteger enquanto trocavam tiros com criminosos. Um blindado deu apoio à operação. Tudo fechado, Caveirão chegando. Policiais também avançavam pela Avenida Brasil, que teve o trânsito interrompido em um dos sentidos. Aí, ó, todo mundo refugiado aqui, ó, sem abrigo, ó. Sem abrigo nenhum, hein? Todo mundo aqui refugiado, ó. Dentro da comunidade, moradores se abrigavam no comércio.
De acordo com a polícia, a operação começou após denúncias de que agentes da PM tinham sido sequestrados. Porém, nenhum policial foi encontrado na região. Também no Rio de Janeiro, uma criança de 3 anos de idade morreu ao ser baleada em uma tentativa de assalto. No carro onde estava a família, mais de 10 disparos. Um deles atingiu Emily Sofia Neves Mariel. Ela foi socorrida, mas chegou sem vida à unidade de pronto atendimento. O pai da menina, Wesley Lima, baleado nas costas, passou por cirurgia e continua internado neste hospital na zona oeste do Rio em estado estável. A mãe levou um tiro no braço e, quando soube da morte da filha, deixou o hospital sem autorização médica. Segundo a polícia, a família saía de uma lanchonete em Anchieta, na zona norte do Rio, por volta das 2h30 da manhã, quando foi cercada por criminosos armados. Eles anunciaram um assalto. Wesley arrancou com o carro, tentando fugir. Foi aí que eles atiraram. No posto de combustíveis, onde fica a lanchonete, as marcas da violência. Segundo a polícia, os criminosos deixaram uma granada no local. O grupo ainda é suspeito de ter explodido essa agência bancária a pouco mais de 1 quilômetro de onde aconteceu o crime. Dentro do carro havia uma granada, vários estojos de fuzil foram arrecadados no local. Nós estamos aprofundando essa investigação para saber se os autores desse roubo, que ocorreu ali muito próximo, na cidade de Nilópolis, são os mesmos autores dos homicídios da Emily. Na região, moradores estão apavorados. Cada vez mais fica perigoso e fica difícil de andar na rua. No dia a dia aqui também está muito perigoso, principalmente à noite. A violência vem deixando um rastro de sangue no Rio de Janeiro. Somente no último fim de semana, 9 pessoas morreram na região metropolitana. Um condomínio de alto padrão na zona leste de São Paulo foi invadido por um assaltante. O criminoso teria se passado por um prestador de serviços. A vizinhança toda estava apreensiva. Homens das polícias militar, civil e federal patrulhavam a região. E por segurança, moradores do prédio não podiam entrar. Estamos assustados aqui, não sei a situação que está acontecendo. Estava no trabalho e falaram que tem alguma invasão aqui no prédio. Seu Wilson ficou preocupado. O filho dele mora com a família em uma das torres do condomínio. A minha nora ligou para mim. Eu moro aqui do lado. Ela falou que estava havendo um sequestro aqui no prédio. Então, as crianças estavam um pouco nervosas. De acordo com a polícia, pouco antes das 9 da manhã, o assaltante se identificou como prestador de serviços. Entrou e foi até o 17º andar da primeira torre. Neste áudio, uma moradora conta como tudo aconteceu. Pegaram essa senhora e a empregada e amarraram, pegaram um monte de coisa da casa dela e saíram. Aí quando essa senhora conseguiu se desprender dentro do quarto e começou a gritar da janela do quarto: "Tô sendo assaltada, tô sendo assaltada". Aí a portaria correu. Quando correu, começaram a chamar a polícia e ele está aqui dentro do prédio. Então... Quando a polícia chegou, o homem deixou o apartamento, que fica no 17º andar de um dos prédios do condomínio. Aí os policiais vasculharam tudo por aqui: elevadores, corredores, área de lazer. Mas o bandido não foi localizado. Essa moradora reclamou da ação da polícia. Eu estou saindo com o carro e ninguém veio me abordar se tem alguém comigo aqui dentro. Os carros dos moradores estavam saindo e não estavam sendo revistados. É possível que um indivíduo desse tenha saído num desses carros? Possivelmente não. Todos os veículos estão sendo vistoriados por agente nosso velado que está no local da ocorrência. O suspeito não foi encontrado. Ele pode ter fugido pulando um dos muros do condomínio. Imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia a identificar o assaltante. Esse assalto não foi na Zona Leste, foi sim na Zona Norte. Olha, na entrevista aqui na Rede TV na sexta-feira, o presidente Temer disse que provavelmente nos próximos dias o governo criaria o Ministério da Segurança. Não dá para saber se esse ministério resolveria alguma coisa na luta contra o crime e a violência. Mas agora as notícias são de que Temer desistiu da ideia, porque até o final de seu mandato
faltam cerca de 11 meses, não haveria tempo suficiente para colher frutos dessa nova pasta. E, enquanto isso, a população continua sendo assaltada, agredida, estuprada, morta, enquanto a segurança pública continua com um pé no século XIX. Foi enterrado hoje, no interior de São Paulo, o universitário que morreu eletrocutado ao encostar em um poste durante o carnaval de rua na capital paulista. A filmagem era para registrar o bloco de carnaval acadêmicos do Baixo Augusta, na região central de São Paulo. Mas flagrou Lucas sendo eletrocutado. O jovem aparece pulando uma barreira de proteção e, para isso, se apoia no poste. Imediatamente, ele recebe a descarga elétrica e já cai desacordado. Ainda no local, algumas pessoas tentaram reanimar o estudante de ciências que tinha acabado de completar 22 anos no último dia 2. Mas quando chegou no hospital, Lucas Antônio Lacerda da Silva morreu. Foi exatamente nesse poste que o Lucas se apoiou. Esse poste, a princípio, ele é utilizado apenas para sinalizar a travessia de pedestres. Mas por causa do carnaval, nesses últimos dias, 2 câmeras de segurança foram instaladas bem lá no alto para monitorar os foliões. E pelo que dá pra gente perceber aqui, olha só, a fiação elétrica dessas câmeras vem exatamente daquele outro poste ali, onde nesse momento tem uma equipe da prefeitura fazendo um reparo da iluminação pública, que por causa da descarga elétrica de domingo, estava sem funcionar. Para quem trabalha na região, a morte de Lucas foi a consequência de um serviço mal feito. Foi instalada às pressas. Eu saí daqui na quinta-feira, 5h30, na sexta-feira, umas 5h30, e essas câmeras não estavam aí. Cheguei aqui na segunda-feira e já estava instalada. As câmeras de segurança foram instaladas pela Dream Factory, empresa vencedora da licitação e contratada pela Prefeitura de São Paulo para organizar o carnaval de rua da cidade. Ela, por sua vez, terceirizou o serviço de câmeras de monitoramento da empresa GWA System. O poste onde foram instaladas as câmeras é da CIT. Só que tanto o órgão de trânsito quanto o Ilume, Departamento de Iluminação, disseram em nota que não autorizaram a instalação dos equipamentos e que vão registrar boletim de ocorrência por uso ilegal de sinalização e furto de energia. O prefeito de São Paulo, João Dória, reforçou a falta de autorização para que o serviço fosse feito dessa forma. A instalação dessa câmara não estava autorizada e, portanto, ela não representava um instrumento oficial da Prefeitura de São Paulo. Ela foi instalada indevidamente e em condições técnicas inadequadas. Mas o laudo final nós temos que aguardar, será emitido pela Polícia Técnica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Dream Factory disse que lamenta a morte e aguarda o resultado da perícia para confirmar a relação da instalação com a morte de Lucas. A GWA ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. É claro que agora todo mundo quer tirar o músculo da seringa, jogo de empurra. A raiz desse fato é um misto de desdém e incompetência. Está mais para homicídio culposo do que para acidente. O Rede TV News mostra agora o drama de um homem que tem 2 doenças raras. Sem dinheiro para o tratamento, ele acionou a justiça e conseguiu o direito a receber os remédios do governo. O problema é que o Ministério da Saúde até agora não liberou os medicamentos. O relatório médico diz: o uso desta medicação torna-se fundamental para o restabelecimento das funções clínicas sanguíneas e faz-se necessário de modo urgente. É triste saber que o juiz autorizou a medicação não chega, a gente não sabe o que fazer. Mas a garantia se tornou uma grande corrida contra o tempo. Eu vejo que o tempo está passando, eu sou jovem, tenho 2 filhos, e eu acho que eu mereço lutar pela vida. Everton sofre de HPN, doença rara das células tronco, caracterizada por uma anemia hemolítica, ou seja, quando a medula óssea não é capaz de repor os glóbulos vermelhos responsáveis pela oxigenação do organismo. O problema de Everton começou em 2007, quando ele foi diagnosticado com uma outra doença rara, a aplasia de medula, uma falha medular na produção de células sanguíneas.
Everton até conseguia trabalhar e ter uma vida feliz ao lado de Thaís e de seus 2 filhos. Mas depois de ser diagnosticado em 2015 com HPN, a vida dele e da família mudou. Depois que veio o clone HPN, aí já ficou mais difícil, porque ele jogava a bolinha dele, já não pode mais jogar bola, não pode frequentar lugar fechado. Então, se ele não tem uma qualidade de vida, nós também não temos. Em 2016, Everton conseguiu a primeira dose da medicação. Só que na época, ele não pôde tomar o remédio. A medicação chegou para a gente, só que aí por conta do estado de saúde dele, a aplasia estava assim, na balança, estava pendendo mais para a aplasia, então o médico orientou que ele não tomasse a medicação. Então tivemos que avisar, né, o juiz, o advogado, e no caso eles recolheram a medicação. 15 dias a 20 dias depois a gente fez exames novamente e viu que a balança estava pendendo para HPN, que ele precisava urgente da medicação. Após alguns meses, a justiça determinou mais uma vez que Everton recebesse o medicamento. O prazo de entrega venceu há 90 dias e até agora não há previsão para que ele receba o remédio. Além da medicação já autorizada pela justiça e que o Everton tem que tomar 3 vezes ao mês, pelo menos, onde cada dose custa R$21 mil aproximadamente, o Everton também toma esses outros medicamentos aqui para tratar a aplasia de medula e também o clone de HPN. Isso todos os dias, esses medicamentos? Isso todos os dias. Tem em torno de 12 medicações ao dia, fora a cada 10 dias as transfusões de hemácia e de plaquetas. São as transfusões de sangue. São as transfusões de sangue. A presidente da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves afirma que Everton não é o único que está sendo desrespeitado pelo não cumprimento de ordem judicial em relação aos medicamentos de alto custo. Esses descumprimentos de ordens judiciais têm sido reiterados, colocando muitos pacientes em risco gravíssimo de saúde, em alguns casos, inclusive, vindo a óbito. A ordem judicial tem que ser cumprida, ela não deve ser discutida. É tanta coisa que o mínimo que a gente quer, só quero saúde, só isso. Nós questionamos o Ministério da Saúde sobre o atraso na entrega do medicamento, mas até agora não obtivemos nenhuma resposta. E um dos assuntos da semana é o carnaval. E todo mundo quer saber se vai dar para curtir a folia, não importa se na praia, no campo, na cidade. A gente, no nosso caso, pelo menos no meu, na cidade, né? Aqui na redação do Rede TV News. Mas eu tenho certeza que tem muito folião por aí querendo saber como vai ficar o tempo. Conta pra gente. Como será, Amanda? Boa noite. Boa noite. Boris. Oi, boa noite. Boa noite, uma ótima noite para você que nos assiste. Amanda, sabe como os intérpretes de samba iam responder a sua pergunta? Sob forma assim de grito de guerra? Fala. Olha o bloco da Asas aí, gente! O que isso quer que significa, esse bloco da Asas? O que é Asas? Isso significa que o tempo vai melhorar em boa parte do país. A partir de sexta-feira, as regiões Sudeste, Nordeste, eu diria que até o Tocantins vão estar sob a influência da Asas. O que é Asas? É esqueci o que é Asas. A sigla. A sigla. Enfim, como que é? Não, peraí, fica aí, Lu, vai dando tempo que eu vou procurar aqui para você. Não precisa. O Rodrigo me disse, eu tinha esquecido. Pronto. Alta subtropical do Atlântico Sul, que é um sistema de alta pressão que vem do oceano, que vai fazer com que a nebulosidade, o sol volte, a nebulosidade diminua, o sol volte e a chuva diminua também. Pelo jeito, muita gente vai poder curtir o carnaval, Amanda, em boa parte do país. Eu vou chamar o Temporino porque ele está preparado para curtir a folia. Olha só. Tá com filtro solar, óculos escuros, roupas super leves, tênis no pé e água. A gente tem que beber muita água porque a maratona da folia não é mole não e ela tá aí, vem por aí. Vamos dar uma olhada agora no mapa de amanhã? Olha só, no Sudeste há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados dos 4 estados. Indo agora para o sul do país, por lá só não vai chover aqui no extremo noroeste do Paraná, centro-sul gaúcho e no litoral do Rio Grande do Sul. Se chover, vai ser chuva bem fraquinha, aquela que nem molha. No mais, chove em pontos isolados, principalmente na parte da tarde. Então agora para o centro-oeste do país, por lá chove em quase toda a região. As exceções são aqui, ó, sudoeste do Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul.
No Nordeste também a chuva vai ser geral em pontos isolados, só não chove nessa área em amarelo que fica no leste da região. Norte do país, no norte o sol está ganhando um pouco mais de espaço aqui na faixa norte da região e também no sul de Rondônia. Vamos dar uma olhada agora nas temperaturas. O dia começa com 18 graus em Brasília, São Paulo e também em Porto Alegre. À tarde vai fazer calor de 33 em Macapá e em Salvador. Meu recado está dado, com um pouquinho de erro, mas está dado. A gente se vê amanhã. Não, os erros ao vivo não tem problema, a gente corrige ao vivo também. Obrigada, Lu. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Lu. Pelo menos 47 pessoas morreram em ataques aéreos de uma cidade controlada por rebeldes contrários ao regime do presidente Bashar al-Assad na Síria. Entre as vítimas fatais, pelo menos 10 eram crianças. Hoje, a ONU pediu uma trégua de um mês para distribuir ajuda humanitária e retirar crianças e doentes das regiões de Ghouta e Idlib. Em Londres, a justiça decidiu manter a ordem de prisão contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange. O australiano está exilado na Embaixada do Equador, na capital inglesa, há mais de 5 anos. Se Assange deixar o prédio, pode ser preso. O fundador do Wikileaks também pode ir para a cadeia nos Estados Unidos, onde é acusado de vazar documentos secretos do país. Na Polônia, o presidente anunciou que vai sancionar a polêmica lei sobre o Holocausto. Segundo a nova lei, quem mencionar o termo campos de extermínio poloneses e sugerir publicamente que o Estado polonês tenha sido cúmplice dos crimes nazistas pode ficar preso por até 3 anos. No hemisfério norte, uma frente fria castiga várias cidades. Em Paris, um dos principais pontos turísticos foi fechado nesta terça-feira. Na Rússia está difícil até de entrar nos carros. Os ônibus precisam de ajuda. Enquanto isso, muitas estradas estão paradas. As escavadeiras têm tido trabalho e os homens da rede elétrica também. Em muitas regiões faltou luz. Uma pessoa morreu. No Reino Unido, as nevascas têm deixado o país em alerta, assim como na Espanha. A capital Madrid, de longe, está difícil de ser vista. Aqui na França não é diferente. 28 regiões do país estão em alerta por causa da neve. A meteorologia prevê que a frente fria deve diminuir amanhã. Mesmo assim, em algumas cidades, a temperatura pode chegar a menos 10 graus. Em Paris foi difícil sair às ruas. Desde 2010, o morador não viu uma neve tão densa e duradoura. A nevasca trouxe problemas no transporte público. Algumas linhas de ônibus foram suspensas. Muitos trens e metrôs tiveram sua velocidade reduzida. E a neve hoje veio que veio. Olha só, tá dando para perceber, né? E a temperatura, óbvio, tá bem baixa. Agora, essa nevasca não trouxe só problema para os moradores aqui da cidade. Os turistas também sofreram com ela. Um bom exemplo é a Torre Eiffel, a grande atração turística aqui de Paris, que está fechada. E desse lugar onde eu estou, uma ponte próxima à torre, não dá para ver nada. Da geladíssima Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Que frio, Luciano. E olha, 2 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas depois que um terremoto de 6,4 de magnitude atingiu Taipei, no leste de Taiwan. Vários prédios foram atingidos. Neste hotel, cerca de 30 pessoas estariam presas. Equipes de resgate trabalham para retirar as vítimas em segurança. No domingo, um terremoto de 6,1 de magnitude já tinha atingido o país. A Grã-Bretanha comemora hoje os 100 anos do movimento das sufragistas, que conseguiram o direito de voto para milhões de mulheres com mais de 30 anos. Ladies and gentlemen, having once been a lone lord. Há um século, as mulheres faziam manifestações públicas para chamar a atenção e exigir direitos como o de votar. Elas ficaram conhecidas como as sufragistas. À época, mais de 1.300 foram presas. Em 4 de junho de 1913, em uma corrida de cavalos, Emily Davidson lançou-se na frente do cavalo do rei George V, em protesto contra a exclusão das mulheres na política. Emily Davidson morreu 4 dias depois, o que a tornou mártir da causa e levou muitos a repensar suas opiniões sobre os direitos das mulheres.
will only have a 3% cut. Aqui no Reino Unido, as mulheres com mais de 30 anos receberam o direito de votar apenas em 1918, quando o Parlamento Britânico adotou a lei como parte da representação do povo. Mas foi preciso mais de uma década para que as mulheres pudessem votar aos 21 anos como os homens. Em 1929, Margaret Bonfield, do Partido dos Trabalhadores, tornou-se a primeira-ministra de gabinete no Parlamento Britânico. 50 anos depois, Margaret Thatcher tornou-se a primeira-ministra feminina da Grã-Bretanha, em 1979. Hoje, a primeira-ministra Theresa May fez um discurso em homenagem às militantes. Today we celebrate. Hoje nós celebramos um passo enorme e irreversível para criar uma verdadeira democracia universal e o início de um debate público representativo. Com o centenário, uma campanha foi criada para dar o perdão póstumo às mais de 1.300 ativistas presas. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. Hoje, as bolsas asiáticas e europeias encerraram o dia em forte baixa, acompanhando a queda do índice Dow Jones, que é o principal da Bolsa de Nova York, no dia anterior. Então, ontem o Dow Jones caiu muito, hoje as bolsas asiáticas acompanharam. Ontem, a Bolsa nova-iorquina encerrou a sessão com desvalorização de 4,6%. Para se ter uma ideia, é a maior retração diária desde agosto de 2011. A reação negativa do mercado financeiro aconteceu depois da expectativa de que os Estados Unidos possam aumentar os juros. Já que no Brasil, o índice Bovespa, depois de ter caído bastante ontem, encerrou o dia acompanhando o Dow Jones, que também se recuperou hoje, e a Bovespa se valorizou 2,49%. Agora é hora do esporte. Uma pesquisa realizada pelo Ibope divulgou a lista dos 40 clubes com mais seguidores em suas redes sociais oficiais. Silvio Luiz, boa noite. Quem é o rei da internet? A internet que manda no mundo no momento determinou o seguinte aqui no Brasil. O Flamengo é o time mais acionado no Twitter, no Facebook, etc e tal. O Corinthians vem em segundo com uma diferença muito pequena. São Paulo, Palmeiras e Santos seguem com 40, nós só colocamos 5 aqui também, botar os 40 aqui não vai dar. Aí, Corinthians tem que reagir. Ele que criou a conta, sobrou para ele pagar. Dá uma olhada aí. André Sanches veio da base do Corinthians, do terrão, e tem orgulho disso. É uma paixão que a gente tem. Chegou ao futebol na gestão de Alberto Dualib e pilotou o clube em sua maior crise, quando o time caiu para a Série B e ressurgiu campeão invicto. Caí junto com o time, eu era presidente em 7 jogos antes de cair, então também tenho minha parte de responsabilidade, não corro disso. Com ele no comando, o Timão viu crescer do chão de Itaquera o estádio dos sonhos do torcedor. Agora o André Sanches reassume o Corinthians com uma responsabilidade que todo mundo sabe qual é: títulos. O que aqui é uma coisa normal, mas com uma prioridade. Tem uma dívida da Arena de mais de R$1 bilhão. Como é que se paga isso, Andrés? Não, mas eu volto a repetir, não é surpresa para ninguém esse R$1 bilhão. Quando nós fizemos a Arena, foi aprovado no Conselho, todo mundo sabia, a imprensa sabia, que o estádio custou com Copa do Mundo 980 milhões. E tem um financiamento para se pagar. Então, cada ano que vai, aumenta os juros. Isso é normal. Agora está monetizando o CID, que levou 4 anos para atrasado. E vamos correr atrás do marketing para fazer o máximo possível dentro da Arena para se pagar. Um caminho a seguir que já começou tumultuado no momento em que Andrés foi declarado presidente do Corinthians no último fim de semana. Mas nada que alguns reforços não possam resolver. Será? Eu ainda não sentei com o Carille. O Duílio já deve ter sentado, eu vou sentar mais tarde com ele, com o Duílio. Mas não tem nada. Esse ano aqui nós temos que ter um ano de apaziguação no clube, um ano de olhar para dentro do clube, para a gente depois atacar novamente. E agora que está um giro de notícias do esporte. Hoje, o futebol inglês relembrou uma data triste.
Há 60 anos, a equipe do Manchester United, repleta de novos talentos, sofreu um acidente aéreo que matou 23 pessoas, entre elas 8 jogadores. O episódio, que ficou conhecido como o desastre de Munique, foi causado por uma tempestade de neve. Há 3 dias dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, na Coreia do Sul, uma epidemia assusta as autoridades. 1.200 seguranças que iriam trabalhar no evento foram afastados. Para quê? Para não propagarem o norovírus, um causador de gastroenterite altamente contagioso por meio de alimentos e da água. Na Turquia, o brasileiro Dodô cobrou um dos pênaltis mais feios da história. Tirou tanto do goleiro que se desequilibrou. O time dele, o Giresunspor, perdeu para o Fenerbahçe por 2-1. O que eu vou dizer lá em casa, hein, Dodô? Pessoal, por hoje é só. Amanhã a gente está retornando. Amanhã tem mais. Obrigada, Se Silvio. Deus quiser. Amanhã, Silvio. Amanhã. 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em uma tentativa de assalto a carros fortes no Paraná. A ação começou por volta das 9 horas da manhã, quando os assaltantes atravessaram um caminhão na rodovia. Durante a tentativa de roubo, houve tiroteio entre a quadrilha e os seguranças do comboio. Um vereador e um caminhoneiro que passavam por ali foram baleados e morreram. Os bandidos não conseguiram levar nenhum valor. 2 suspeitos foram presos e outros 2 estão foragidos. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, confirmou o primeiro caso de febre amarela em que o paciente foi infectado na cidade. A notícia se espalhou por São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Wanderson logo correu para se vacinar nesse posto de saúde. Já estava programado de vir tomar vacina, mas depois dessa notícia, a gente teve uma preocupação ainda maior e já no outro dia já vim aqui para tomar vacina. Para Maria Joseilda, a preocupação é em dobro, já que tanto ela quanto a filha ainda não foram imunizadas. A gente tem que fazer o quê, né? Tem que se prevenir. 160 mil pessoas foram vacinadas em São Bernardo do Campo desde o início da campanha em janeiro desse ano. O número representa apenas 24% da meta traçada pela Prefeitura, que tem por objetivo vacinar 90% dos moradores. O homem infectado mora na região central da cidade. O morador de São Bernardo do Campo está internado aqui no Hospital das Clínicas. Ele não havia sido vacinado e também não tinha viajado nos últimos meses. Após exame em laboratório, o caso foi confirmado como o primeiro de febre amarela autóctone, quando a doença é contraída dentro do município. Outros 2 casos estão em análise. Este infectologista alerta que a melhor forma de evitar a doença é tomando a vacina. O número de pessoas vacinadas é muito maior, é cada vez maior. Isso faz com que haja uma resistência em relação à penetração da febre amarela na sua forma urbana, porque o mosquito vai picar uma pessoa que foi vacinada e que não tem o vírus. 203 casos de febre amarela e 81 mortes foram registrados no Brasil desde julho do ano passado. Não estou tranquila de jeito nenhum. Fiquei super assustada e meu marido falou, vamos tomar logo essa vacina, né? Porque está atingindo muito e está muito perigosa mesmo, as pessoas têm que se cuidar, né? Nos Emirados Árabes, um acidente em uma rodovia que liga Dubai a Abu Dhabi causou transtornos para quem passava pelo local. Pelo menos 44 carros bateram por causa da forte neblina. Nesta imagem é possível ver o desespero dos motoristas. O condutor do caminhão não percebeu os veículos parados na estrada. Não há feridos graves. Nos Estados Unidos, a empresa parceira da NASA, a SpaceX, lançou um carro no espaço com o novo foguete Falcon Heavy. O veículo especial é considerado o foguete mais potente do mundo e leva um carro junto, o primeiro enviado ao espaço. O foguete deve levar 6 meses para chegar à órbita de Marte. Depois disso, vai ficar em órbita por centenas de milhões de anos. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.